Saúde, meus amados irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui mais uma transmissão ao vivo e convidamos nossos amados irmãos para participarem desta transmissão ao vivo neste domingo, dia do Senhor, para nós glorificarmos o precioso nome do Senhor, bendizermos o seu santo nome, adorarmos e ouvirmos algo da parte dele para a edificação da nossa vida, das nossas vidas. Nós somos gratos a Deus por mais este dia de hoje que ele tem nos proporcionado, nos permitido estar aqui na presença dele, estar aqui com ele, porque ele é fiel, ele é santo, ele é justo, ele é perfeito, ele cuida das nossas vidas como se nós fôssemos as meninas dos seus olhos. Ele é um Deus tremendo, maravilhoso e faz coisas por nós grandiosíssimas, e nós somos por isso gratos a ele por tudo que tem feito em nós, nas nossas vidas, por nós, usando a nossa instrumentalidade e trabalhando no nosso ser, no nosso caráter, para que nós possamos ser, cada dia que passa, mais parecidos com Ele, né? Irmão Hinaldo, a paz do Senhor, nosso querido pastor Valfran Lopes, a paz do Senhor, irmã Daniela Bandeira, já estão aqui conosco, nossos queridos irmãos, e nós vamos aguardar mais um pouquinho que alguns irmãos participem dessa transmissão ao vivo, para nós trazermos uma palavra abençoada para a nossa meditação nesta noite, amém? Meus amados irmãos, os dias são maus, mas nós temos um Deus que é maravilhoso, que é santo, que é perfeito, um Deus zeloso, e nós iremos meditar nesta noite e vamos usar por base a palavra que nós encontramos em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, amém? Mateus 6, a partir do versículo 19, é um texto que faz parte do Sermão do Monte, faz parte daquele sermão tão conhecido, Sermão do Monte, Sermão da Montanha, para nossa meditação nesta noite. Esperemos que mais alguns amados irmãos venham a fazer parte dessa transmissão ao vivo, para nós iniciarmos a palavra. Hoje, meus irmãos, nós vamos fazer simbolicamente a nossa Santa Ceia. Você que está na sua casa, pegue aí um suco de uva, um pão, separe. Ah, pastor, não tem um suco de uva. Pegue um kisuke, um tangue, um grapete, uma fanta uva, o que você tiver de uva. Só não vai pegar bebida alcoólica, nem vinho com álcool, amém? Se você não tiver, e aí, pastor, se eu não tiver, meu irmão, coloque a sua fé em ação. Você serve ao Senhor Jesus, que transformou a água em vinho. Você pega um pouquinho de água, põe num copo, e nós vamos simbolicamente fazer esta celebração da Santa Ceia, a Ceia do Senhor, né? Para anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. O propósito deste momento é este: nós anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Então prepare aí esses elementos para nós fazermos essa celebração aqui, para nós fazermos, né, esse memorial por Ele, por Jesus, em razão do que Ele fez pelas nossas vidas, amém? Daqui a poucos instantes vamos ouvir mais um pouco de louvor. Os louvores que nós estamos como fundo musical nesta noite são o louvor da harpa cristã. Na segunda transmissão ao vivo que nós fizemos, tivemos alguns problemas, porque o Facebook resolveu silenciar alguns momentos da transmissão, porque o dono das músicas queria o dinheiro.
né? É direito autoral. E aí nós resolvemos colocar hinos da harpa cristã, porque eles são de domínio público, a gente não tem que ter essa preocupação de pagar encargos, direitos autorais para quem, né, escreveu essas letras, que eu creio que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, né, que foram dadas por Deus, mas infelizmente a gente, para ouvi-las, tem que pagar direito autoral, para divulgá-las tem que pagar direito autoral. Então, fiquemos meditando na letra desses hinos da harpa cristã e dentro em breve nós leremos aqui um texto da palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, para a nossa meditação nesta noite. Amém? Continue aí, não saia. Nós iremos aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo e precioso nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é fiel, é tremendo, é santo, é justo e é perfeito. Amém? Estamos aqui com alguns irmãos, Daniel Nunes, o Paulo Santos, Pai do Senhor, irmão Paulo, irmã Célia Saraiva, irmã Daniela Bandeira, irmão Naldo, estão assistindo, alguns irmãos. Teve alguns irmãos que disseram que não poderiam assistir por conta da falta do sinal de internet, né? Mas depois os irmãos vão poder assistir o vídeo que fica gravado no grupo, no Facebook, ou então alguns irmãos que também estão assistindo juntamente com seus familiares usando somente um aparelho, né? Então nós glorificamos a Deus por isto, tudo que nós estamos passando, porque tudo é aprendizado, tudo é para a glória do Senhor, tudo é para o nosso crescimento, nosso engrandecimento, para que nós sejamos trabalhados, preparados para uma grande obra que o Senhor ainda tem nas nossas vidas. Amém? Maneide, Pai do Senhor, Gislene Moreira, servas do Senhor que estão aqui conosco neste momento. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos à leitura da palavra do Senhor, meus amados irmãos, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, amém? Glória a Deus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou
se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial nem bebe, nem sabe que necessitais. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecendo a Deus por esta palavra abençoada. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, santo, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, aqui estamos, Paizinho querido, diante de Ti, para mais uma vez, na companhia dos nossos irmãos, meditarmos na Tua palavra, glorificarmos o Teu nome, exaltarmos o Teu santo e precioso nome, falarmos do Teu Evangelho, meu Pai. Estamos aqui reunidos, a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali o Senhor estaria, e o Senhor estará. Nós cremos que o Senhor está presente aqui no nosso lar, onde estamos reunidos, na casa de todos os nossos amados irmãos, onde reunidos Te louvaremos, Te glorificaremos e entoaremos louvores e meditaremos na Tua palavra para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, a irmã Josineide Ribeiro, a irmã Selma, paz do Senhor, estão conosco também. Meus amados irmãos, nós vivemos estes momentos que tem colocado muita gente, para meditar, tem colocado angústia no coração de muitas pessoas, tem colocado nesses últimos dias aflição nas almas de alguns amados irmãos, mas nós temos inúmeros motivos que provocam a aflição nas nossas almas. A Bíblia diz que nós vivemos numa briga, numa guerra entre a alma e o espírito. A nossa alma deseja, anseia, almeja as coisas que agradam a nossa carne, o nosso eu. E quanto que as coisas espirituais, as coisas que são agradáveis ao espírito, são difíceis para nós, para nós buscarmos, para nós alcançarmos. Nós vivemos nessa eterna guerra. Nós vivemos uma guerra com principados e potestades, diz a palavra do Senhor. Vivemos também essa guerra da nossa alma e do nosso espírito, uma guerra existencial, que muitas vezes nós ficamos aflitos, A angústia bate na alma do ser humano, mas a palavra do Senhor diz aqui que nós não devemos ficar ansiosos com coisa alguma, E nós vemos que o que gerou tudo isso, A gente fica meditando como é que pode, é a palavra do Senhor se cumprindo, Essa peste que pegou todo mundo de surpresa, pegou todo o universo de surpresa. Nós temos uma doença que é muito
estigmatizado, uma doença que mete medo em algumas pessoas, como a tuberculose. A tuberculose, ela mata mais de 1 milhão de pessoas por ano no mundo. Mais de 70 mil casos novos surgem por ano. E aqui no Brasil, ela matou, no ano de 2019, mais de 4 mil pessoas, né? É uma doença que tem vacina, que tem cura, mas que mete medo. Então, nunca ninguém pensou que uma doença como essa, que já é conhecida, esse coronavírus, esse vírus, já é conhecido há muitos anos. Tem trabalhos de 85 falando sobre ele. Inclusive, tem algumas vacinas para animais que já combatem esse vírus, né? De repente, ele chega com uma nova roupagem, modificado e metendo pavor na humanidade. E aí eu vejo em tudo, eu consigo vislumbrar a mão de Deus e o agir de Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos que o templo de Salomão, ele foi destruído, o templo que era onde a presença de Deus era notória, onde Deus era adorado, né? Na antiga aliança e no início da nova aliança também, esse templo foi destruído no ano 586 a.C., quando o rei Nabucodonosor cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém, e ele destruiu o templo, porque as pessoas estavam valorizando mais o templo do que o Deus do templo. As pessoas estavam vivendo uma religiosidade, estavam vivendo de uma forma desagradável a Deus, né? Esse templo foi reerguido, o rei Herodes reergueu o templo, conhecido como Templo Herodes, e Jesus, em Mateus 24, ele profetizou que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra naquele local. As pessoas zombaram, duvidaram. Quando foi no ano 70, né, o Império Romano, chefiado pelo general Tito, com algumas legiões de soldados árabes, as legiões eram de árabes, por isso que eles, com ódio aos judeus, fizeram aquilo, destruíram, tocaram fogo, destruíram tudo, que não era uma prática, né, de Roma. Roma não fazia isso, ela costumava dominar os povos e dali fazê-los, sujeitá-los para pagar impostos e trabalharem para ele. Roma não era de chegar quebrando tudo, destruindo, não. Mas aí, como o general Tito vinha com legiões de soldados sírios, egípcios, na sua grande maioria, mais de 90% árabes, e os árabes, com ódio aos romanos, resolveram fazer aquilo por conta própria, até desobedecendo os comandos do general Tito. E aconteceu, né, se cumpriu, que Jesus Cristo tinha profetizado lá que no ano 70 foi destruído, né? Ele profetizou isso em Mateus 24. Né? E por quê? Porque os homens tinham transformado o templo em um local de negociata. Eles estavam negociando com a fé, eles estavam vendendo, eles tinham transformado a casa de Deus na única coisa que tirou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do sério. E aí ele chegou, quando em vida, ele expulsou os vendilhões do templo, né, e viu que aquele pessoal ali estava mais ligado em ter o templo como uma finalidade de se dar bem, de ganhar dinheiro, de ter prestígio, né? O templo como como um meio de ganhar, de levar vantagem, né? De dominar as pessoas, né, inocentes, as pessoas de boa fé, as pessoas simples. E aí o templo foi destruído pela segunda vez. Então, nós, nos dias de hoje, né, nós vemos tantas e tantas igrejas, quando está prevalecendo e aumentando o templocentrismo e o culto à personalidade, duas coisas que Deus sempre rejeitou, que sempre trouxe ira ao coração de Deus, as pessoas, né, adorarem mais ao templo do que o Deus do templo. O culto à personalidade, o humanismo, né, as pessoas em Deus idolatram, veneram, valorizam mais o homem que está à frente daquele ministério, o santo homem de Deus, o santo, né, servo de Deus, valorizam mais aquele homem do que o próprio Deus do templo, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deve ser o centro da nossa adoração, né, é colocado em segundo plano em determinados momentos.
ele é utilizado como uma peça fundamental para atrair as pessoas para aquele local, né? Ele é indispensável, é como uma novela de um canal de televisão. Aquele ator principal, ele tem que estar ali para fazer aquela, né, encenação para que... Qual o objetivo? O objetivo de ter audiência, de alcançar pessoas, o objetivo final, a finalidade de ganhar dinheiro, de ser conhecido, de ser notório. Então, isso já vinha acontecendo nas igrejas evangélicas, eu vou falar só de igreja evangélica, nos últimos tempos, e isso estava cheirando mal às narinas de Deus. E Deus, eu vejo isso como a mão de Deus, uma permissão de Deus, né? Porque tem muita gente que estava fazendo a obra de Deus relaxadamente, como tem, né? Muitas pessoas que não estão nem aí, a obra de Deus, ela é uma coisa que está em segundo plano. Não, se eu puder, né, se der tempo, se o meu trabalho, se não for atrapalhar o meu trabalho, a minha faculdade, o meu, né, meu isso, meu aquilo, as minhas coisas do lar, se não for atrapalhar, aí eu vou para a igreja, eu vou fazer a obra de Deus, né? Deus muitas vezes pega uma pessoa que estava lá no lamaçal de pecado, liberta, transforma, traz para a presença dele, salva, né? Inicia o processo da salvação, aquela salvação processual, né? E aí coloca ali, adorna com dom, muitas vezes dá um ministério para a pessoa, né? E aquela pessoa simplesmente, né? Não vou, não quero, tá aqui, eu vou entregar porque eu não aguento mais, né? E aí quantos e quantos, né, pessoas, quantos e quantos cristãos fizeram isso, estavam fazendo isso, colocando Deus em segundo plano, né? Não, se der eu vou, se der certo eu vou. Não, hoje não deu não porque eu tive isso. Não deu por isso. E cada dia uma desculpa diferente e sempre, né, desculpas diferentes. Muita gente faz a obra de Deus porque sabe que tem que fazer pelo menos ali o mínimo necessário. Aí no domingo para a igreja, vai porque vai o jeito. Muitos tem as pessoas que fazem por amor, por dedicação, né? Que fazem não para ser reconhecidos, não para ser vistos, mas para servir. Mas nós vemos muitas pessoas que fazem a obra de Deus com a motivação diferenciada. E ele esquadrinha os nossos pensamentos, a intenção dos nossos pensamentos, a intenção dos nossos corações. Eu costumo dizer, ele é o único que tem a ferramenta para saber o que é que a gente está pensando e qual é a intenção da gente. Então, muita gente faz a obra de Deus para ter fama, para ter lucro, para ter prestígio, né? Para, se não for, vou pregar no canto fulano tal, mas tem que ter, né, um valor lá para mim, tem que ter uma oferta. E quando fala numa oferta de amor, que diz assim, você é que sabe, essa que é perigosa, porque se você não der o que ele está querendo receber, aí ele fica com raiva de você, né? E nós temos muita gente fazendo a obra de Deus por motivações adversas. E Deus vendo tudo isso, né? Gente que vai para a casa do Senhor quase à força, não está nem aí para ir. E aí eu vejo como, né, uma permissão de Deus, a mão de Deus. Diz assim, não querem não, pois tá bom, não vai mais para a igreja ninguém, vai ficar todo mundo em casa. E aí, nós seres humanos somos assim, nós só valorizamos as coisas quando nós perdemos, né? E muita gente está aí, pastor, a igreja, e a gente está enfrentando um momento difícil, né? É como diz o ditado do mundo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se for para a igreja e desobedecer, pode ser preso. Tem vários pastores aí que foram presos, teve igreja que foi fechada, né, para pagar 50 mil reais de multa, levado dentro de viatura. E é complicada a situação, né? Mas é um momento ímpar que nós temos, né? Antes dessa reta final, Jesus está voltando. E é um momento ímpar que nós temos para refletir, para meditar, né? Como é que nós estamos fazendo a obra de Deus? Nós estamos fazendo a obra de Deus verdadeiramente como é para ser feito, né? Tem muita gente fazendo a obra de Deus negligenciando, negligentemente, menosprezando, desvalorizando, né? Priorizando tudo menos a obra de Deus. Então, nós temos esse momento ímpar para refletirmos, né? Reavaliarmos a nossa conduta, né? Para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas, mas buscar de coração, adorar em espírito de verdade, né? Ficar
fazendo não de qualquer jeito, né? E aí tem muita gente que faz e diz assim, não, mas Deus é misericórdia, usa as palavras de Deus para se justificar. Não, Deus é misericórdia, Ele é amor, Ele vai me entender, Ele me entende. É o que a gente mais escuta da boca das pessoas quando você questiona qualquer coisa. Não, o Senhor me entende, Ele sabe. Eu estou entregando esse cargo aqui, pastor, mas Ele sabe do meu coração, né? E aí não está nem aí, tá? Entrega como sem quem está devolvendo assim, né? Não, você me emprestou isso aqui, mas não gostei não. Toma, de volta, não quero não, né? E muitas vezes também nós ouvimos as pessoas dizendo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E vai fazendo o que dá na cabeça, fazendo o que dá na telha, e nós, né, vemos que disso tudo é coisa que é desagradável a Deus, coisa desagradável a Deus. A paz do Senhor, irmão Elieu, está nos assistindo aí, talvez lá de Pentecoste ou Paraibaba, amigo nosso aí, servo de Deus, que nós conhecemos ali na cidade de Pentecoste. Que Deus o abençoe a você e a sua família. Então, como eu estava dizendo, então nós temos que valorizar as coisas de Deus, temos que dar valor, porque senão Ele vem e tira. Ele tira, e aí depois que Ele tira, muitas vezes, né, é que nós vamos sentir falta, e aí nós vemos muitas almas abatidas, muitos corações aflitos, né? Por quê? Porque estão afastados da presença de Deus, aí agora quer retornar, mas está difícil porque não tem nenhuma igreja aberta, né? Tem gente que está com a alma aflita porque está, né, no caminho de abismo, e um abismo chamando outro abismo, e aí isso provoca aflição na alma, né? Tem muita gente que fica olhando para o passado, para as pessoas que os feriram, né? Para as pessoas que fizeram mal, e isso aí também traz aflição na nossa alma, né? Nós temos que olhar para frente, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes as pessoas ficam remoendo coisas e situações que viveram, né? E aquilo ali traz aflição na alma. A Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós temos que olhar somente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, e lançar o restante, os nossos cuidados sobre Ele, né? Mas esse abatimento que nós estamos vendo, está assolando a humanidade nos dias de hoje, é por causa de um ser invisível, permitido pelo Deus invisível, que tudo pode. Esse ser invisível está fazendo com que as pessoas não possam mais ir para a igreja, as pessoas não possam mais se cumprimentar, as pessoas não possam mais se relacionar, né, como antes, e ele colocou muitas restrições e limitações. Então as pessoas estão preocupadas, né? Como é que vai ser o dia de amanhã, o que é que eu vou comer, como é que eu vou pagar os meus boletos, as contas estão chegando, é terça-feira, salvo engano, terça-feira já é dia 1º, né? Terça-feira, e como é que vai ser tudo isso, como é que eu vou fazer para pagar as minhas contas, como é que eu vou comprar, terça-feira não, quarta-feira, dia 1º, como é que nós vamos fazer, né, para pagar a conta de energia se ninguém vendeu nada, se ninguém produziu. Então tá aí essa a angústia, né? O abatimento de alma que está assolando os crentes nos dias de hoje, mas nós devemos colocar a nossa confiança nele. É momento de voltar à comunhão com Ele, pedir perdão, se humilhar. Meu Senhor, me perdoe, eu sei que tudo isso, né, é culpa minha. A Bíblia diz de que é que se queixa o homem vivente, se queixa dos seus próprios pecados. Então é momento de nós refletirmos, de nós nos quebrantarmos diante do Senhor, de nós nos arrependermos, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto nós temos vida, nós temos a chance. O homem é dado morrer somente uma vez, vindo após isto o juízo. Então, enquanto o homem vivente estiver vivo, ele tem chance, tem oportunidade. Essa chance pode ser, né, a melhor possível para ele ficar preparado e aguardar o arrebatamento,
né, e subir no arrebatamento, porque tem muita gente que quer ficar para a grande tribulação. Eu desejo a todos que querem ficar para a grande tribulação com a sua igreja, que façam um bom proveito, sejam felizes, mas pelo que eu tenho estudado na Bíblia, cada dia que eu estudo mais convicção eu tenho que nós, igreja do Senhor, seremos, né, retirados daqui antes da grande tribulação. Agora vai ter aquelas virgens, vai ter uma parte da igreja, os nécios, né, que estavam vacilantes, cocheando em dois pensamentos, que aí tem essa turma aí que vai ficar, né? Vai ser chamado de santo, porque era gente que conhecia a palavra de Deus. Aí esses santos aí que ficarem, né, aí esses santos vão ser perseguidos pelo anticristo, né, vão sofrer na grande tribulação, amém? Mas nós estamos numa caminhada, né, numa caminhada sem volta para encontrarmos com o nosso Redentor, com o nosso Rei dos Reis, com o nosso Senhor dos Senhores. Devemos aproveitar esse momento para nos humilhar diante da potente mão de Deus, né? Para nós sermos exaltados por Ele naquele grande dia e sermos levados ao céu. Então, tem muita gente, né, que está com abatimento de alma, mas o abatimento de alma pelo pecado, porque Ele cobra de nós, nós temos algo que se chama consciência, e o Espírito Santo de Deus usa muito a consciência quando ainda se tem, quando a mente não foi cauterizada, para cobrar. Vem a cobrança, e a cobrança traz esse abatimento de alma muitas vezes. Então nós temos que aproveitar esse momento. Estamos impedidos de ir para a casa do Senhor. O decreto do governador foi renovado, né? Foi renovado aí, ele está sendo usado como vara do juízo de Deus, está sendo usado para cobrar a nós, né, um posicionamento mais firme. A partir de agora, quando nós pudermos retornar para a nossa igreja, eu vou fazer de todo o meu coração a obra de Deus. Vou pedir, chegar para o pastor e perguntar: pastor, o que é que quer, o que é que está precisando, o que é que eu posso ser útil? Não ficar como muito: não, pastor, não aguento mais, está aqui o seu carro, está aqui não sei o que, eu não quero mais, não tolero mais, não aguento mais. Não, nós temos que aproveitar esta oportunidade para meditarmos, refletirmos e reavaliarmos nossa conduta e mudarmos a nossa conduta, né? Nos convertermos desses maus caminhos, porque tem muita gente dentro da igreja que está, né, caminhando trilhando um caminho perigoso, achando que está tudo bem, que eu estou indo para a igreja, está tudo certo, né? Está tudo bem. Mas a determinação dele é que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, que nós façamos o ID. Pregar o evangelho a toda criatura não é fazer favor, não, é obrigação nossa, meu irmão. Quantas e quantas pessoas, né? Quantas e quantas pessoas passam um ano todinho e não diz que Jesus é bom para ninguém. Passa um ano todinho e não fala do amor de Deus para ninguém. Passa um ano, entra ano e sai ano, e aquela pessoa não tem nenhum fruto. Isso não é para nós. Ah, Jesus me entende? Não, Jesus me entende, mas nessas situações que ele já deixou determinado, ele entende que você tem a obrigação de fazer e logo, né? Ele entende que nós devemos buscar o reino de Deus e a justiça, as coisas certas, as coisas corretas. Buscar a justiça é buscar as coisas corretas, o reino de Deus e as coisas corretas. E as demais coisas não serão acrescentadas. Aí tem gente que não deixa de ir para a igreja, não, eu vou ficar aqui. Jesus sabe, Deus sabe, pastor, né? Não sabe. Não, ele sabe que nós precisamos estar na presença dele. Ele sabe que nós devemos nos afastar das coisas que nos distanciam dele, né? E eu aprendi quando entrei em 84 para 85, quando entrei, né, na academia de polícia. E aí eu, treinando tiro lá com o professor Nonato, nós aprendemos o seguinte, que alvo parado, e aí ele nos colocava para fazer uns exercícios interessantes, que alvo parado é muito fácil de ser atingido,
mas alvo em movimento é difícil de alguém atingir. Então, quando você está se movimentando para ir para a casa de Deus, para ir para uma oração, está se movimentando para ir buscar o Senhor, está se movimentando para ir para uma consagração, o inimigo fica tentando lhe acertar, lhe alcançar, mas não lhe alcança. Então, nós não podemos ser alvos fáceis para o inimigo nos pegar, né? Fica ali de boca aberta, esperando não sei o que, não sei quando. Tem que ir atrás, tem que buscar o reino de Deus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Não é para ficar parado, vacilante, pensando, né, em como vai. Não, meus irmãos, tem que agir, tem que orar, tem que ter ação, tem que buscar, tem que procurar revestimento, tem que procurar se fortalecer, tem que procurar conhecer a palavra de Deus, tem que procurar fazer a vontade de Deus para, enquanto é tempo, buscai a Deus enquanto se pode achar, diz assim a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo uns dias que estão se aproximando a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja está mais próximo do que nunca, e nós temos que nos preparar. E se prepara andando de qualquer jeito? Não. Se prepara deixando de ir para a igreja, fazendo a obra de Deus de qualquer jeito? Não. A gente se prepara se preparando mesmo, se dedicando cada vez mais, buscando, tendo essa consciência que os dias maus estão se aproximando. Está aí essa, né, onda de virose aí que não nos deixa mentir. Que aí logo depois dela, se demorar muito, vem uma segunda onda, que é a onda da crise econômica, que aí vai atingir também muita gente. Mas eu creio que os que estão debaixo, né, escondidos sobre as asas do Onipotente, né, sombra do Onipotente, esses aí podem descansar, porque Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola meio-dia. Mas para estar debaixo das asas do Onipotente, tem que estar fazendo a vontade dele, cumprindo o que ele determinou. Não é de qualquer jeito, amém, irmãos? Então, eu gostaria de deixar esta palavra. Então, o salmista, quando diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? No Salmo 42, ele fala isso aí, né? E aí, aquela voz do inimigo vem e diz assim: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Né? Quando a pessoa começa a se distanciar de Deus, que começa a sentir que as coisas não estão bem, aí a angústia bate, aí o inimigo chega com aquela vozinha sussurrando e diz: onde está o teu Deus, né? E aí nós devemos perguntar: oh, minha alma, por que estás abatida? Eu sirvo a um Deus todo-poderoso, nós servimos a um Deus que tudo pode. Sai para lá, sai, se afaste de mim pela autoridade que há no nome de Jesus. Mas é fazer isso e ter uma atitude de retomar a caminhada, voltar para o primeiro amor e fazer a obra do Senhor, fazer o que Ele determinou, o que Ele espera de nós, que aí você vai poder alentar a sua alma e dizer assim: espere em Deus, minha alma, não fique abatida, Ele vai nos socorrer, Ele vem em nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então nós não devemos ficar abatidos, né? Devemos seguir esses passos, conversar com a nossa alma e dizer: minha alma, você está negligenciando, né? Você está querendo umas coisas que não agradam a Deus, você está negligenciando, e nós temos que retomar, nós devemos que retomar aquele velho caminho, aquele primeiro amor, que a gente só queria estar dentro da casa do Senhor, louvando, tudo que tinha na obra do Senhor, a gente era o primeiro a chegar e interessado. Hoje em dia a gente vê o desinteresse nas igrejas, aí as pessoas se interessam por alguma coisa que está lá, tudo pintado de preto, com fumaça, de gelo seco, com jogo de luz, com um sonzão, com um artista, com atração, aí o pessoal se interessa. Mas cadê o interesse do Senhor? Está interessado na festa, no oba-oba, né? Nós temos que nos interessar pelo Deus do tempo, nós temos que nos interessar pelo Deus que criou os céus e a terra, pelo Deus que é santo, pelo Deus que é puro, pelo Deus fiel, tremendo, maravilhoso. É por Ele que nós temos que nos interessar e fazer
por Ele, fazer por Ele tudo o que estiver ao nosso alcance, porque Ele já fez muito, muito, muito mais por nós, que foi dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, esta vida eterna, vida em abundância, que nos será dada brevemente com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, aproveitemos este momento para uma reconciliação com o Senhor, né? Aproveitemos este momento para dizer: meu Senhor, me perdoe. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração que nós vamos orar. Maravilhoso Deus, Santo, bendito e eterno Pai, esta oração, meus amados irmãos, também vai ser útil para a reconciliação nossa, para a celebração da Santa Ceia. Santo, bendito e eterno Pai, estamos aqui, meu Senhor da glória, na Tua presença, diante de Ti. O Senhor é Espírito e busca os verdadeiros adoradores que Te adorem em Espírito e em verdade. Aquela mulher samaritana perguntou onde adoraria em Samaria, em Jerusalém, e o Senhor disse: não, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós estamos aqui reunidos através dessa transmissão ao vivo, em espírito e verdade, meu Senhor da glória. Sei que somos falhos, sei que somos negligentes, mas nós Te pedimos perdão pelas nossas falhas, nossas transgressões, nossas iniquidades, meu Senhor. Nos perdoa pelo que fizemos, pensamos ou dissemos, que porventura possa ter entristecido Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude a tirar das nossas vidas tudo que não Te agrada, meu Deus. Nos sustenta nas Tuas mãos e que quando tudo voltar à normalidade dentro em breve, meu Senhor da glória, nós estaremos diante de Ti, na Tua presença, na Tua casa, buscando em primeiro lugar o Teu reino, buscando em primeiro lugar a Tua justiça, fazendo com esmero e zelo a Tua obra, meu Deus, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nos ajuda, é o que nós Te pedimos desde já, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, agora eu vou ler a palavra do Senhor relativa a esse momento que nós celebraremos a Santa Ceia, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Para não sermos condenados com o mundo, nós somos repreendidos pelo Senhor. O Senhor usa pessoas para nos repreender, para nos confrontar, segundo a sua palavra. Amém? Então, cada um dos amados irmãos, pegue aí os elementos que nós utilizaremos para a celebração da Santa Ceia. Nós vamos apresentá-lo ao Senhor, vamos orar, consagrar a Deus, pedir que Ele abençoe. E nós vamos fazer este gesto simbólico, né? Anunciando a morte do Senhor até que venha. Vamos fazer isso em memória dele, né? O objetivo da Santa Ceia é exatamente esse, de nós lembrarmos, né, do que ele fez por nós e fazermos isso anunciando a morte dele até que venha, demonstrando para o mundo que nós cremos, né, que ele morreu e ressuscitou para a remissão, perdão dos nossos pecados, e aqui nós estamos crendo nisso, convictos desta verdade e fazendo isso aqui em memória dele até que ele volte para nos pegar.
vamos orar pelos elementos. Pai, nós te apresentamos, meu Senhor da glória, estes elementos que utilizaremos para a celebração deste momento da Santa Ceia do Senhor. Nós consagramos esses elementos a Ti e pedimos que o Senhor os abençoe. Que todos os amados irmãos, onde estiverem e participarem desta Santa Ceia, o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa abraçá-los, que o Senhor possa repreender toda angústia, toda aflição, todo o mal da vida deles, neste momento, pela autoridade que há no nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer um refrigério para os teus filhos, é o que nós te pedimos desde já, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, deu aos seus discípulos, né, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis cear, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo e precioso nome, Senhor da glória. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Muito obrigado, meu Senhor da glória. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Podeis tomar, meus irmãos, e anunciar a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, essa Santa Ceia, fizemos isso em memória dele. E tivemos algo diferente, porque apesar da Santa Ceia ser um momento que nós devemos olhar somente para dentro de nós, para ver como é que está a nossa vida. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele é um momento de nós olharmos para frente, porque nós temos uma promessa que cremos que brevemente vai se cumprir. Momento de olharmos para trás, de lembrarmos daquele sacrifício feito por ele para o perdão dos nossos pecados. E nós aqui e acolá falamos na Santa Ceia que nós não é momento de Santa Ceia de olhar para o lado para saber quem está ou não está ceando. E nesta Santa Ceia que nós celebramos hoje, ninguém pôde olhar para o lado, né? Para ver quem era o irmão que estava ceando, quem era que não estava ceando. Eita, fulano de tal ceou, fulano de tal ceou. Até que enfim nós conseguimos fazer da forma que agrada o Senhor, né? Sem estar julgando, sem estar olhando, sem estar observando. Mas eu glorifico a Deus, porque em todas as situações nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas as situações nós aprendemos. A Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo isso, juntamente com toda a experiência que nós temos, com tudo que nós passamos, está colaborando com as nossas vidas, vai colaborar mais e mais com as nossas vidas. Amém, irmãos? Nós cremos que brevemente, eu tinha falado que a partir de quarta-feira, eu tinha falado para alguns irmãos que a partir de quarta-feira nós iríamos retomar o trabalho lá na igreja, mas o decreto do governador foi prorrogado até o próximo domingo, né? Então nós vamos seguir a risca, né? A própria Ormesse entrou em consenso de seguir a orientação e cumprir, obedecer o decreto, e nós, então, na próxima quarta-feira e no próximo domingo nós teremos uma transmissão ao vivo novamente, né? Estaremos aqui em comunhão com os irmãos, podemos todo dia estar conversando, né? Por intermédio dos grupos de WhatsApp. Todos os amados irmãos têm o meu WhatsApp,
qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, passe uma mensagem para mim, que eu costumo responder logo em seguida, amém? Nós vamos estar aí em comunhão, em contato uns com os outros, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu creio que quando nós voltarmos, né, passando esta semana toda de confinamento, nós vamos voltar com força total. Todos nós vamos voltar mais fortalecidos, mais convictos, com mais vontade de fazer a obra do Senhor, com mais vontade e sede de estar na casa do Senhor, na presença de Deus, em comunhão com os irmãos, amando os nossos irmãos, né? Abraçando, beijando aqueles nossos irmãos que nós estamos com saudade de tanto, né? de estar ali junto, falar, abraçar, de se relacionar, de se confraternizar com nossos amados irmãos. Amém, irmãos? Então, uma bênção estar com meus queridos irmãos nesta noite. Desejar a paz do Senhor para todos os irmãos, e qualquer coisa nós estamos aqui, os irmãos podem entrar em contato, amém? Vamos orar pelo encerramento desta transmissão ao vivo. Feche seus olhos, coloque a mão no coração e oremos. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, santo, bendito e eterno Pai, estamos aqui, meu Senhor, gratos por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite. Te agradecemos, te louvamos por esta palavra abençoada, te agradecemos e te louvamos por este momento ímpar que o Senhor nos proporcionou. Meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor, meu Senhor, nestes dias de confinamento, nestes dias de isolamento, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude e nos livre de todo mal, que o Senhor repreenda toda seta inflamada, toda seta maligna, todo espírito de doença e de enfermidade, bata em retirada agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Meu Senhor, acampa os teus exércitos de anjo ao redor das casas dos teus servos, meu Deus, dispensa anjos em nosso favor para guerrear as nossas causas, meu Pai. Nós te apresentamos o presidente dessa nação, um homem que vem sendo bombardeado pelas forças do mal, um homem que é temente a Ti, meu Deus, que tem temor a Ti, e um homem que busca a justiça, busca fazer as coisas corretas, por isso que ele vem sendo tão bombardeado, vem sendo tão achincalhado, tão acusado, meu Pai, que o Senhor blinde esse homem, que o Senhor repreenda toda a fúria do adversário e todo levante contra a vida dele, que o Senhor cubra com teu sangue, que o Senhor o ajude nesta caminhada e que o Senhor faça por ele e por nós o que mais ninguém pode fazer. Meu Pai, nos enche com teu glorioso Espírito, nos cobre com teu sangue, nos dá uma semana abençoada na tua presença, nos dá graça, nos dá unção, nos dá mais santidade, mais santificação, mais compromisso com a tua obra, mais louvor, mais sabedoria, mais simplicidade, mais obediência, mais prudência, mais amor pelas almas e amor pelas vidas que estão na sarjeta. Meu Pai, faz meu Senhor, por nós o que ninguém pode fazer. Eu te peço isso em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. E que o amor de Deus, a graça, a paz e a plenitude das bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor para todos, meus amados irmãos, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.